Boa noite a todos, a todas. Um prazer estar aqui para fazer essa apresentação. Meu nome é Juscelino, sou estudante aqui de Filosofia da Universidade Estadual de Roraima. Meu orientador é o professor Marcos, que está aí, né, ou já saiu, não sei, mas que esteve aí juntamente com os colegas Paulo, a Renata. E é um prazer, então, poder apresentar esse meu trabalho. O título está aí, pessoal, é Intervenção Filosófica no Racismo Antinegro Inconsciente Ativo no Ensino Médio da Escola Estadual Professor Delbrando Bittencourt, que é onde eu, então, trabalho. Começo apresentando para vocês o problema filosófico, e o problema filosófico, nesse aspecto, seria o que eu exatamente quero trabalhar, é o seguinte, é esse racismo inconsciente que eu chamei de RAI, racismo inconsciente. Ele é chamado aqui de ativo porque a gente fez uma distinção entre o racismo inconsciente passivo e o racismo inconsciente ativo. Ou seja, o inconsciente passivo seria aquele, ou é aquele, no qual a pessoa negra ela não tem uma boa apreciação de si mesma. Seria aquela baixa autoestima que a pessoa negra cria em decorrência dessas questões culturais relativas ao racismo. Agora, nosso foco não será esse racismo, porque ele demandaria um trabalho específico nessa direção. Nosso foco do trabalho é exatamente o racismo inconsciente ativo, que é aquele que a pessoa pratica em razão das questões culturais que ela internaliza e, ao fazer isso, ela não se dá conta. Então, o objeto da pesquisa está aí, o racismo antinível inconsciente ativo. Para distinguir, então, esse racismo inconsciente, esse racismo antinível inconsciente ativo, eu coloquei aqui, por exemplo, a situação 1, só para deixar claro o que eu quero dizer com isso, assim, que na situação 1, eu tenho essa ovelhinha negra que está aí, para exatamente destacar esse ditado popular, que diz assim, o pai ou a mãe dizendo para o filho ou filha, dizendo, você é uma ovelha negra. Nesse caso aí, a gente está tentando mostrar que há um racismo inconsciente ativo sendo praticado aí, porque a ideia do racismo inconsciente ativo é aquele que a pessoa pratica sem o saber. Ela não tem consciência que está praticando racismo, mas está fazendo isso. Porque quando a pessoa, o pai ou a mãe, a família, alguém da família, né, o líder da família, ele acaba dizendo que você é uma ovelha negra para destacar que essa pessoa, esse filho, essa filha está tendo uma prática que diverge do ethos da família, da ética e dos costumes aceitos como corretos daquela família, nessa hora ela está fazendo uma vinculação que é cultural, mas que ela não percebe, entre negro e maldade. Entre a cor a negra, ou seja, a ovelha negra, esse adjetivo aí que aparece no ditado popular, e maldade. Essa é a vinculação que atribui, então, no qual a pessoa está praticando o racismo antinegro inconsciente ativo. Outra situação que também ele aparece, o racismo antinegro inconsciente ativo aparece, é, por exemplo, eu vou trazer à tona aqui um hino que é muito comum nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas batistas, que destaca o seguinte, Cristo salva o pecador, lava o negro coração, aos contritos com amor oferece salvação. Num hino como esse, um hino antigo, originalmente lá do sul dos Estados Unidos, que foi traduzido para as igrejas, especialmente as igrejas batistas brasileiras, a vinculação que aparece aí, Cristo salva o pecador, lava o negro coração, de fato, o negro aí, o adjetivo, ele aparece de novo vinculado agora não só à maldade, mas à maldade específica, que é exatamente o pecado. Então, é vinculação do negro ao pecado. Esses dois exemplos que eu trouxe é só para tentar mostrar exatamente como que a gente vai trabalhar esse racismo antinegro ativo nas nossas abordagens, na nossa intervenção filosófica com os nossos alunos na escola Hildebrando. E aqui do lado, apenas para mostrar, eu já falei, mas retomo, que o racismo antinegro é um conceito passivo que provoca, evidente, a baixa autoestima. Se, porventura, um negro ele estivesse nesse culto, nessa celebração religiosa, na qual cantasse esse hino que eu acabei de mencionar, como ele se sentiria? Talvez ele não identificasse, de fato, o racismo antinegro que está acontecendo ali. Talvez ele não identificasse isso em razão da vinculação com a comunidade que essa pessoa tem. Mas, inconscientemente, ele internalizaria uma baixa autoestima, um gosto depreciativo em relação a si mesmo. O corpo, o cabelo, de repente, a afeição, o rosto, e assim sucessivamente. Essa é a ideia principal, esse é o problema que nós estamos investigando no trabalho que estamos fazendo aqui na UER.
A nossa hipótese de trabalho é a seguinte: a ideia é como libertar dos condicionamentos inconscientes quem desumaniza outra pessoa por causa da cor da pele. Essa é a ideia, o que nós pretendemos assim discutir e demonstrar com o nosso trabalho do racismo antinegro inconsciente ativo. Sobre o porquê, ou seja, em termos de objetivo geral, a gente pensou no seguinte, que é identificar as ideias racistas inconscientes ativas e trazê-las à luz, desconstruir essas ideias, superar essas ideias, de modo que os estudantes se tornem agentes da equidade étnica na cidade de Boa Vista e que está no Brasil. Esse é o nosso objetivo geral do trabalho. Em termos de objetivos específicos, nós formulamos 4 para cumprir o objetivo geral dito anteriormente. Primeiro, identificar as ideias que compõem o racismo antinegro inconsciente ativo. Trabalhar as ideias inconscientes elencadas de modo a movê-las à consciência para que ocorra a desconstrução do racismo pela conscientização e pela prática. Equipar os participantes da intervenção educativa contra o retorno do racismo antinegro inconsciente ativo. E preparar os participantes da intervenção filosófica antirracista para serem promotores da equidade étnica. Esses são os nossos 4 objetivos que estaremos assim, que já estamos, inclusive, perseguindo no trabalho feito na escola Hildebrando. Agora, o como, né? Que seria, assim, o nosso método, propriamente dito. A gente vai trabalhar essa questão do método, seja pela qualidade e também pela quantidade. Comecemos por aqui pela qualidade. Então, no aspecto de qualidade, na primeira parte da dissertação, nós trabalharemos o método histórico, porque é importante a abordagem histórica para mostrar para os estudantes o quanto que a presença de um racismo antinegro inconsciente ativo no Brasil hoje, ela tem uma marcha histórica, até um registro histórico que pode ser perseguido, pode ser investigado, pode ser trazido à luz para que eles possam, então, se conscientizar exatamente do percurso histórico da formação desse racismo inconsciente ativo. E também, essa aí é a primeira parte da dissertação. Na terceira parte da dissertação, que é exatamente a intervenção filosófica, aí nós trabalharemos o método dialógico, o método dialogal, a conversa, para podermos sentar dialogar com eles sobre essa questão do racismo antinegro a partir da conversa com as temáticas específicas e com os textos específicos que estaremos trazendo para eles, e evidentemente que nessa questão de texto específico, a própria dissertação fundamenta esse diálogo. Sobre a questão da quantidade, a gente inclusive, já aplicou esse questionário, esse teste de imagem, essa entrevista com os estudantes. São 5 turmas, 2 do primeiro ano do ensino médio, 2 do segundo ano do ensino médio e 1 do terceiro ano do ensino médio. Essas aplicações foram feitas. Então, tem um questionário para medir, de fato, a presença na turma ou nas turmas desse racismo antinegro inconsciente. A aplicação do teste de imagem, a pessoa não entrevista. É claro que é o somatório desses instrumentos de medição que nos deu, que já esses elementos já nos deram, o nível, né, de racismo inconsciente ativo presente em cada uma das turmas e por onde, então, trabalharmos esse racismo inconsciente ativo nessas turmas que acabei de mencionar. Então, esses são os instrumentos de medição que dá o elemento quantitativo da pesquisa e ajudará, então, a estabelecer os dados fundamentais para o desenvolvimento do trabalho e para a intervenção filosófica. Sobre a questão teórica, propriamente dita, a gente estabeleceu como eixos teóricos esses dois autores que temos aí diante de nós. O primeiro deles é Henrique Dussel, filósofo assim que eu admiro muito aqui da América Latina, um argentino, que eu admiro bastante, e também o Paulo Freire. O Russell nos dará a fundamentação teórica para as discussões, enquanto que Paulo Freire nos dará a fundamentação pedagógica para o trabalho com os estudantes. Sobre Russell, propriamente dito, a gente tem aqui a filosofia da libertação, o rosto negro como estética humana fundamental. Essa é a questão que a gente vai buscar nas discussões com as nossas turmas lá. E a obra de Russell, que fundamenta o trabalho, que já está
os pontos chaves, né, os elementos, as categorias filosóficas principais do Husserl que nós estamos trabalhando, vamos mostrar aí na frente mais, a obra é essa daí, é a Filosofia da Liberação do Husserl. No que concerne ao trabalho com Paulo Freire, a gente destacou as 3 obras dele, na Pedagogia Libertadora, porque essa é a tônica e a temática do nosso trabalho, a Educação como Prática da Liberdade, a Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia da Esperança e a Pedagogia da Autonomia. São essas 3 obras que darão o norte para as abordagens pedagógicas do nosso trabalho em termos de intervenção filosófica com os nossos estudantes. No que concerne a justificativa para esse trabalho e a relevância dele, eu diria o seguinte, que a primeira coisa importante em termos de justificativa é perseguir o artigo 3º da Constituição Federal, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa meta. De modo a promover essa ideia fundamental da Constituição Federal Brasileira do encontro entre as pessoas e do distanciamento dessas diferenças que, por vezes, perpassam as relações humanas na sociedade brasileira. Em termos de relevância dessa pesquisa, eu diria o seguinte, eu trouxe essa informação aqui apenas para o seguinte, no trabalho que nós estamos, assim, está em andamento aí a dissertação, a gente fez uma pesquisa em relativo a essa questão do tema do racismo antinegro inconsciente ativo. Não encontramos nada. O que nós temos são abordagens do racismo relativo a racismo consciente. Não é o nosso foco o racismo consciente. Então, a pesquisa que eu fiz, por exemplo, na CAPES, ela nos revelou cerca de 1.669 trabalhos de dissertação e teses, e dos quais ali nós temos apenas o foco centrado ou no racismo estrutural, que é o racismo consciente, ou no racismo, ou no trabalho de algumas das filosofias, né, um trabalho para combater o racismo no Brasil, através da filosofia, por exemplo, africana e tudo isso. O que não foi suficiente para nós assumirmos qualquer trabalho de monografia ou dissertação nesse sentido. Vimos, assim, que há uma lacuna, né? Há uma lacuna bastante grande aí. Isso, de um lado, traz um desafio, porque é uma lacuna, não tem um trabalho propriamente específico desta área, mas, por outro lado, é a grande oportunidade, eu diria assim, que é a grande contribuição do meu trabalho para o Profilo, que é exatamente mostrar um racismo que ele é antinegro, inconsciente, e que isso fez com que a gente tivesse que reconceituar a ideia de racismo estrutural, que não é apenas a questão do racismo estrutural, no sentido de que é uma questão política, é uma questão, além de ser uma questão política, é uma questão econômica, etc. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. O racismo estrutural, ele tem 2 dimensões, a nosso juízo. A dimensão que é a dimensão consciente, e conectada a essa dimensão, nós temos a dimensão inconsciente. São 2 dimensões. Essa dimensão inconsciente, ela está esquecida, foi colocada de lado. Nós queremos resgatar com o nosso trabalho essa dimensão inconsciente e mostrar que o racismo estrutural tem 2 dimensões. E a dimensão inconsciente é uma dimensão esquecida, colocada de lado. Daí a importância, a relevância desse trabalho para a filosofia do Profilo no Brasil hoje, ao nosso juízo. Seguindo adiante, eu trago agora o esquema do nosso trabalho. A gente tem, assim, a intervenção filosófica do racismo antinegro consciente ativo, esse é o título, né? E o primeiro tópico a ser destacado nesse trabalho é a ontologia antropológica europeia como fundamento do privilegiado do racismo antinegro, porque a nossa preocupação é deixar um viés filosófico para essa abordagem. Nós não queremos uma abordagem histórica, nós não queremos uma abordagem sociológica, nós não queremos uma abordagem meramente antropológica, nós queremos que seja uma abordagem filosófica. E, nesse caso, então, daí trabalharmos uma ontologia antropológica europeia como fundamento privilegiado do racismo antinegro na América Latina e também no Brasil. Para isso, nós passamos por 3 pontos principais. Primeiro, a ontologia antropológica cristã. O que eu quero dizer com isso exatamente? Qual é a questão que a pesquisa evoca aí?
Ela evoca o seguinte, em termos históricos, esse aqui seria a abordagem histórica dessa dissertação, a gente aborda aí precisamente o fato de que, quando Colombo chega aqui, quando acontece a descoberta da América, a descoberta do Brasil, essas pessoas trazem para cá uma figura, uma configuração de humano, e a configuração de humano que eles trazem é a configuração antropológica cristã. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que os europeus, os religiosos europeus que chegaram aqui, eles trouxeram o seguinte, eles trouxeram Jesus Cristo, mas um Jesus Cristo europeizado, um Jesus Cristo com o nariz afilado, um Jesus Cristo com cabelinho alisado, um Jesus Cristo com olhos azuis. Esse não é Jesus Cristo. Esse foi Jesus Cristo europeizado. Então, é essa figura humana crucial, essa ontologia, esse homem padrão, esse homem modelo, que é, então, modelo para o cristianismo, ele é, na verdade, o homem, um Jesus europeizado, o homem europeu que se torna sagrado diante da população daqui da América Latina, e é alguma coisa que está aí até o dia de hoje. Então, essa é uma crítica que faço com muita veemência e até com muita certa, né, irritação, vamos colocar assim, pelo seguinte, porque, ora, como que eu posso pegar as figuras, os fundamentos do cristianismo e transformar esses fundamentos do cristianismo, porque eu coloquei aqui como Jesus como sendo essa figura central, mas podemos olhar os apóstolos, podemos olhar Maria, podemos olhar todos os fundadores do cristianismo, eles foram europeizados. Eles não são aquelas pessoas mais, são outras pessoas. Nesse trabalho aqui, eu gosto de enfatizar aquela obra famosa do Leonardo da Vinci, que é, então, o Salvatore Mundi, porque Da Vinci ali parece que fez a denúncia do que estava se passando. De um lado está Da Vinci e do outro lado está Jesus Cristo, que quem olha percebe Da Vinci, mas é você. É você que está aí. E fica claro, então, essa vinculação. Então, o primeiro ponto é esse aqui, na questão da ontologia antropológica cristã. Do outro lado, a gente tem também a ontologia antropológica racialista, porque quando os europeus perceberam que aquele modelo da cristandade havia se partido, especialmente com o advento do protestantismo em 1517, o que acontece então? Agora, nós damos essa ideia de uma antropologia cristã europeizada, ela agora está partida, ela não exerce o efeito que nós esperávamos que realizasse. E aí nós entramos numa outra defesa, ou num outro tipo de antropologia, que é a racialista. Nesse sentido, essa ontologia antropológica racialista, ela traz agora o novo modelo de homem também. Quem é agora? Agora é a raça superior. E, de modo geral, a figura alemã acabou estando em destaque para ser essa figura principal. Embranquecimento da América Latina, embranquecimento do Brasil como a tônica para um trabalho político aqui no Brasil. É sabido pelos historiadores como que foi que Gobineau, aquele representante francês aqui no Brasil, ao conversar com Pedro II, ao fazer isso, ele disse exatamente o seguinte para Pedro II. Pedro II, interessado em conversando com ele sobre política brasileira, pergunta para ele assim, o que você acha, Gobineau, a respeito do Brasil, a respeito do futuro do Brasil? E ele vai dizer para o Dom Pedro II exatamente o seguinte, ele por volta de 1879, ele vai dizer o seguinte para Dom Pedro II, olha, o Brasil não tem futuro com essa miscigenação que está aí. É necessário embranquecer o Brasil para que o Brasil tenha, então, futuro. Esse é o ponto para uma antropologia racista. E, de fato, o Brasil acabou fazendo isso. As políticas, então, para trazer aqui para a nossa terra, para a nossa gente, os europeus. Uma coisa, não critico a própria vinda. O que critico é apenas o motivo pelo qual a vinda, então, se deu. No terceiro ponto, a ontologia antropológica brasileira racista, que é a questão do trabalho que foi feito no Brasil para que essa política começada com Dom Pedro II pudesse, então, avançar ali por volta do início do século XX, segunda metade do século XX. De modo que a política brasileira foi voltada para a higienização. Tornar as pessoas brancas.
no Brasil. Essa era a tônica. Então, essa ontologia, ou seja, essa figura, esse modelo humano que começa com a antropologia cristã, que passa pelo racialismo, que chega na eugenia aqui no Brasil, é que nós colocamos como sendo uma ontologia antropológica a qual nós devemos nos opor, e essa é a função do nosso trabalho ali com os estudantes. Ponto 2 dessa dissertação é Antologia Antropológica da Filosofia Libertadora, que são os pontos-chave das contribuições do Dussel, que é a ideia de proximidade. Dussel trabalha bem essa ideia de proximidade, entendendo que proximidade, que todos nós nos nivelamos, nos igualamos nessa fraternidade que é o útero materno. No útero materno, nós nos igualamos. É ali que ele tenta colocar que o respeito ao outro vem desse berço comum, desse universo comum, que é o útero materno. Não vou detalhar muito essa questão, porque eu não estou meio inseguro aí sobre a questão do tempo. Professor, eu só pediria que você resumisse, Juscelino, que você já concluísse, perfeito, então. 20 minutos, tá? Você só resumisse um pouco. Beleza, professor, vou caminhar, então, para a conclusão. A totalidade, a ideia de totalidade, a ideia de mediações, exterioridade, alienação e libertação, que são os pontos críticos, grande contribuição do Dussel aqui. Agora, a ideia de ontologia antropológica da libertação, Dussel não fala isso, essa é a minha contribuição a partir do pensamento do Henrique Dussel. Em termos da própria intervenção filosófica, faremos de 3 maneiras. Primeiro, a aplicação do questionário, já havia mencionado antes, teste de imagem e entrevista. Depois, as aulas, que já estão acontecendo na escola, e o relatório dos resultados. Esses serão os pontos-chave do trabalho dissertativo. E, a partir daí, a intervenção filosófica, né, ela acontece aí com a orientação do Dr. Marcos Alexandre, aqui da UE, e acontece, então, a redação e defesa da dissertação. É assim que a gente espera que as coisas aconteçam nesse ano de 2024. Agradeço demais, obrigado a todos. Devolvo a palavra ao mediador. Muito bom, obrigado, Juscelino, pela sua apresentação, pelo tempo que você conseguiu cumprir, e também parabenizar a colega também sua, que também defendeu, ou que apresentou um pouco a Elisângela, tá? Eu vou começar aqui, tá, Cristiano? Vou começar aqui a fazer as perguntas, aí depois eu passo para ti, tá? Vou fazer agora o momento inverso, tá bom? Juscelino, me chama a atenção que você traz um tema que um colega de São Carlos, né, durante a fala dele do histórico do Brasil, ele cita, né, em algum momento, que é a questão do racismo, né? Que você traz agora o tema central ao seu trabalho, e eu quero chamar a atenção que tanto o texto da Ludmila Ribeiro, quanto o texto do Silvio Almeida, eles dão o start para que muitos hoje da imprensa e também do mundo intelectual brasileiro fala sobre o tema racismo estrutural, né? Que esse racismo que começa desde do processo de colonização e que, de alguma forma ou outra, Juscelino, também na filosofia, infelizmente, os autores que a gente trabalha, seja Kant, seja Hegel, a tradição alemã, europeia, de um modo geral, quando eles vão citar a nós da América Latina, eles citam de uma maneira depreciativa, ou melhor, nem citam, né? Colocam aqueles países lá, longe do Equador, aqueles países lá onde a razão não tem, vamos dizer assim, elementos suficientes para uma razão emancipadora. Você pega o texto do Hegel da filosofia da história, você pega os textos do Kant já no final da vida, ele faz críticas, inclusive, a esses povos aqui abaixo dos trópicos, né? Então, ele considera também esse elemento também muito negativo. Aí vai a minha pergunta. Você considera que o seu produto educacional que você pretende desenvolver na sua dissertação, que eu estou percebendo aqui que você tem profundidade, você trouxe elementos de adaptação teórica, isso foi bacana na tua fala. Tu considera que o teu produto educacional
pode ser considerado um marco dentro do estado de Roraima, no seguinte sentido, é um estado na qual faz fronteira com a Venezuela. E há de você convir comigo que as pessoas, muitos, né, que moram em Roraima, e quando a gente vê a questão da situação dos venezuelanos, eles colocam uma perspectiva, como posso dizer, depreciativa também, né? Menosprezando a cultura lá venezuelana. E o tema que você traz do racismo pode trazer aqui uma luz à temática que é tão debatida nas escolas, né? E que aí precisa essa culturação, ou seja, esse letramento, essa necessidade de a gente incentivar o jovem a valorizar o que é o diferente, o que é o outro, a questão do pertencimento, reconhecimento. Eu estou trabalhando nessa perspectiva, porque o autor que eu trabalho, meu doutorado, Axel Honneth, ele trabalha muito com a questão das minorias, do reconhecimento. Verdade. Então, nesse sentido, eu acho importante que seu trabalho ele seja um marco. E acho que o teu orientador vai ter um belo desafio para que desenvolvam textos não só de qualidade, mas que essa aplicabilidade ele ecoe nas escolas, na rede estadual como um todo de Roraima, viu? É um desafio bacana a ser enfrentado. Sim, professor, eu agradeço assim a colocação, a pergunta que o senhor colocou. Eu considero sim. Eu acho que esse trabalho ele tem um elemento de originalidade, com toda humildade também, nada. Ele tem um elemento de originalidade assim muito excepcional, porque a pesquisa, a princípio, ela não viria para um racismo inconsciente. Era esse racismo consciente ou estrutural que o Silvio de Almeida defendeu muito bem, e é o destaque assim, do Brasil a respeito dessas questões. De fato, aí sim, eu diria que a importância do trabalho está em destacar algo que está muito esquecido no Brasil. Assim, e a minha questão é, por exemplo, nós temos leis para punir um racismo ativo. Nós temos leis para punir um racismo estrutural. Nós temos leis que punem isso. Então, a pessoa sabe que não vai fazer, ele vai se esconder, ele pode até fazer na base da subjetividade, mas não vai expor isso às claras com receio das consequências jurídicas do ato. Mas, em relação ao racismo antinegro inconsciente, não. Não existe lei para punir, para expor sanção a esse tipo de comportamento. A única tarefa, a única meta, a única possibilidade é a educação. Uma educação que seja capaz de realmente de trazer à luz esse problema, colocar em destaque que o racismo no Brasil ele não é meramente um racismo estrutural exclusivamente consciente, mas ele é um racismo estrutural onde deve aparecer as duas dimensões, a dimensão inconsciente também. Porque se a gente, de repente, trabalha só a parte jurídica e a parte punitiva do racismo, tudo bem, a gente faz com que as pessoas se encolhem um pouquinho, mas o racismo ele aparece de outras maneiras, ele aparece de outros pontos, ele aparece de outras formas, porque ele está internalizado dentro da cabeça daquele ser humano que, de repente, ele é racista e não se deu conta que é. Então, ela aparece, nesse sentido, eu acho sim, eu acho que tem um potencial assim, bastante interessante de ser um marco, nesse sentido de trabalhar a questão específica do negro, mas também da inclusão de todos, da inclusão, de repente, de todos, da inclusão de qualquer diferença, que essas diferenças que marcam, inclusive agora recente, nos nossos últimos encontros, está conversando com o pessoal, dizendo para eles assim, que os nossos estudantes lá dizendo, o pessoal, é o seguinte, inclusive, foi em 2019, o Supremo Tribunal Federal acabou por estabelecer que ele faz uma espécie de ampliação da ideia de racismo, levando o racismo assim para uma prática antijudia, uma prática antissemita, uma prática anti-gay, uma prática anti-transfobia, ou seja, ele leva o racismo para essa dimensão, ele acaba ampliando a ideia, de modo que, então, é necessário incluir todos aí, aceitar, de fato, a diferença sem achar que existe um tipo padrão exclusivo de gente, de pessoa, que deve prevalecer sobre as demais. Então, nesse sentido, professor, eu vejo dessa forma, eu concordo, acho que sim, eu entendo que sim. E meu esforço nesse trabalho tem sido esse mesmo, porque eu vejo que é um campo que está é um campo muito excelente, mas é um campo que está esquecido. Então, nesse sentido, é importante entrar aí e trazer isso à luz,
para que a gente possa ajudar a sociedade brasileira nessa percepção. Muito bem, muito bem. Tá certo, então. Cristiano, por favor, pode, a palavra é sua. Se quiser perguntar, fica à vontade. Então, pessoal, parabéns, Elisângela e Juscelino, pelas Obrigado. apresentações. Vou fazer aqui alguns comentários, rapidinho. O trabalho de Elisângela é bem interessante também, né? Eu acho, principalmente esse ambiente que ela tem aí multicultural dos estudantes, venezuelanos, indígenas, e outro conceito que ela usou aí, eu não lembro no momento. E eu acho que o ponto central é esse que você fala do aluno escrever a própria história. É só indicações, né? Tem uns textos de Foucault, uns temas de Foucault que podem ajudar nisso aí, né? Quando ele fala sobre a memória, o arquivo, a linguagem e tantas outras coisas. Então, é sugestão. E o produto também, né? A possibilidade de criar uma revista eletrônica. Então, nessa parte aí, o trabalho está excelente, né? Você tem um contexto ótimo, né? Multicultural. Agora, como trabalhar tudo isso? Do ponto de vista propriamente filosófico, você citou uma autora aí, que eu não lembro o nome agora, e apenas um texto. Então, precisam de uma fundamentação teórica também mais estabilizada, trazer tudo isso aí para dentro da própria filosofia, né? Filosofar a própria experiência e filosofar o ensino da filosofia. Porque senão toma aquelas outras dimensões que a gente já conhece, né, do pedagogismo ou do psicologismo, e isso já tem demais, né? Então, só você com seu orientador pode melhorar isso, mas falta uma linha de pesquisa mais clara que coloque toda essa riqueza que você tem aí na prática, numa teoria filosófica que problematize melhor o seu trabalho, uma filiação teórica. Então, seria esse o meu comentário sobre o seu trabalho. Se você quiser falar alguma coisa, se alguém também tiver alguma consideração. Tiago, pode perguntar. Assim, quero parabenizar Juscelina, Elisângela, e fiquei feliz porque os trabalhos versam sobre inclusão, né? Inclusão da diversidade, inclusão do diferente, isso é muito bonito, muito bacana. Com relação ao trabalho do Juscelino, eu faria a seguinte pergunta: por quê? Vou justificar primeiro, em seguida eu faço a pergunta. Nós temos um grupo aqui na UFMS que se iniciou com o estudo da recepção filosófica da psicanálise, depois filosofia da psicanálise, e depois agregou outras áreas. Hoje é um grupo internacional, que é o BioPsi, Rede BioPsi, coordenado pelo professor Wayne Freitas. E você tocou num termo que é muito presente aqui, que é o inconsciente. Uhum. Então, eu queria saber onde você alicerça esse termo, se você trata disso, e deixaria também essa consideração, porque se não trata, seria interessante tratar. Obrigado. Obrigado, Tiago. Parabéns pela sua apresentação. Eu peguei assim mais ou menos na metade. Meu problema foi mais ou menos parecido com o da Elisângela, por causa da questão de horário aqui. Eu estou pensando que estava na... Estou chegando, diz assim, bem, tem uns minutinhos para começar, e de repente vejo aqui a informação do professor, dizendo assim, professor Juscelino, já começou. Então, eu falei, gente, aí saí correndo. Por isso cheguei na metade. Então é o seguinte, eu parabenizo você pela apresentação, a parte que eu peguei eu achei bastante interessante. Sobre a pergunta específica que você faz sobre a relação do inconsciente, aí eu quero deixar, eu deixo claro isso na pesquisa, na dissertação, dizendo o seguinte, que não se trata do inconsciente psicanalítico. Esse inconsciente não é um inconsciente psicanalítico, porque o inconsciente psicanalítico é o inconsciente do recalque.
Então, é um trabalho específico que acontece no recalque para tratamento próprio no consultório, para tratamento próprio em situações de análise. Então, eu deixo claro na pesquisa é o seguinte, ó, esse inconsciente aqui não é um inconsciente psicanalítico. Esse inconsciente aqui é um inconsciente como se fosse aquela ideia do inconsciente coletivo. É a ideia do inconsciente coletivo, ou seja, uma prática social que torna-se natural, entre aspas, torna-se natural, e que, por causa disso, chamo de inconsciente coletivo. Dentro de um pouco da ideia do Jung, né, do Carl Gustav Jung. Então, é nesse sentido, não é um inconsciente psicanalítico para trabalhar no sentido, porque se fosse assim, o meu trabalho ele ficaria em uma situação de dificuldade, porque eu não teria como fazer isso no sentido na sala de aula. Mas, na medida em que é um elemento puramente cultural, ou seja, é uma prática que a pessoa faz no plano cultural, porque ela pega isso do universo simbólico da comunidade, mas ela não tem um senso crítico a respeito disso, e por isso ela repete ad infinito. Então, é essa a ideia de inconsciente que a gente trabalha na dissertação. A gente procurou distinguir exatamente isso para não haver uma confusão de termos, né? Porque a pessoa vendo inconsciente, como o inconsciente da psicanálise é um inconsciente bastante conhecido, né? E talvez quando fala inconsciente, quase que automaticamente a mente da gente já vai para o conceito psicanalítico. Então, para evitar esse tipo de confusão teórica, eu procurei definir exatamente o inconsciente nessa perspectiva de um inconsciente coletivo.